de recurso público, eu respondo por improbidade administrativa, né? Na parte pedagógica, tenho que me preocupar e defender que todos os estudantes aprendam, né, que os professores estejam envolvidos nisso, que os técnicos também, que essa estrutura que a gente tem não é muito diferenciada em relação às demais escolas públicas do país, nós somos privilegiados nesse sentido, que deem um bom retorno à sociedade, enfim, então é uma responsabilidade que olha para várias coisas e traz um peso muito grande, né, nessa função e nesse papel que eu exerço hoje, né. Bom, então a gente, em toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, a gente imagina que o trabalho e a responsabilidade que você tem, ela aumente de forma significativa. A gente queria saber um pouquinho como que vem sendo a sua rotina para conciliar o trabalho e a vida pessoal. Então, desde ali da segunda semana de março, né, eu estava em Brasília quando no conselho lá, reunida no conselho, quando saiu o boom realmente de que seria necessário isolamento social. Aqui em Santa Catarina, o governador ainda não havia decretado. Primeiro aquele susto, né, bom, esse negócio, o que fazer, no avião, pessoas com máscaras, pessoas sem máscaras, tu olha para o lado, quer dizer, em que momento, que mundo é esse que a gente está vivendo, que parecia não, ainda algumas coisas se tornam incompreensíveis, né. Chegando a primeira coisa que fizemos lá de Brasília mesmo, já pedi que criasse um comitê de crise para a gente poder acompanhar de perto e responder a esse mundo tão novo e tão estranho, né. Então, aí tive que vir para casa no outro dia, porque em seguida o nosso governador decretou isolamento, e eu fiquei mais um dia lá na reitoria encaminhando as coisas, e as pessoas, cada um voltou para a sua casa. Então, num primeiro momento foi muito estranho, né, assim, parecia assim que a gente não sabia, e não tem receita, né, quem é que já passou por isso, né, e agora o que fazer? Então, aos poucos, a gente foi buscando os caminhos, criando rotinas, né, o computador, a rede social passou a ser o meu local de trabalho, onde eu estou aqui, eu passo às vezes até mais de 8 horas por dia, né, porque às vezes são reuniões, inclusive, simultâneas, e de todo tipo de reunião e processo. E eu acabei trabalhando mais, né, porque como eu moro aqui em Balneário Camboriú, e o meu marido não pôde ir para Blumenau, então ele fica aqui, e eu que vou para Blumenau. Então, eu vou na segunda, fico a semana lá, quando não viajo, e volto na sexta. Lá eu não tenho que cuidar de casa, eu não tenho que fazer comida, né, enfim, então eu me dedico 100% ao IFC, né, mas na situação pessoal, como vocês me perguntaram, eu passo a ter um retorno à minha casa e lidar com o cotidiano da casa, né, então tu tem que fazer almoço, tu tem que organizar a casa, no primeiro momento o marido está junto, porque também não estava em trabalho em home office, agora já está trabalhando, voltou a trabalhar, enfim, ele também é professor, né, e na condição de mulher, apesar de ter um esposo né, que trabalha e que divide as coisas, ainda a gente, como mulher, acaba trabalhando mais, né? E a dificuldade de, assim, não, eu não estou agora na frente do computador, eu não estou me divertindo na rede social, estou trabalhando, e delimitar o tempo do trabalho, da convivência familiar, isso às vezes é bastante difícil. Uma coisa que ajudou, porque eu fiquei imaginando as outras pessoas, né, que estão em espaços pequenos, que estão em apartamento, né, esse confinamento, às vezes, individual, e eu estou em casa, eu posso andar na rua, eu tenho a natureza, dentre outras coisas, e o meu netinho veio para cá, logo em seguida, ele tinha 3 anos, agora tem 4. Até são esses meses, com uma criança que, assim, apesar de dar trabalho, né, criança dá trabalho, mas ele nos tirou daquela rotineira, do qual talvez fosse produzido talvez uma doença até emocional, psicológica, por esse estado difícil de enfrentamento. Então, o nosso netinho, João Pedro, ele ajudou nesse sentido, porque você tem que parar alguma coisa, daqui a pouco tu brinca, tu volta, tu conta história, tu vê desenho, né, vai fazendo, né, um outro processo de lidar com a vida. Então, eu acho que ele ajudou nesse tempo a não enlouquecer, porque a criança tem uma outra lógica, né, ela lida de um outro jeito com a vida. E fomos, tanto eu quanto o meu marido, né, procurando acertar esses momentos, quando um pode fazer, quando um não pode, o outro faz, e vice-versa,
mas eu imagino, assim, as mulheres que têm filhos, né, e mais que um, por exemplo, ou mesmo que seja um, essa situação de ter que lidar com as aulas remotas, com as reuniões, cuidar da criança, cuidar da casa, dentre outras coisas, assim como os pais também, que tem pais que fazem esse papel de ter que cuidar dos seus filhos e fazer o que nós estamos fazendo também, né, mas, num primeiro momento foi bastante assustador, como fazer a gestão desse modo, né, e agora a gente meio que entrou num ritmo, assim, né, também desmistificou algumas coisas, por exemplo, nós tínhamos um conselho superior que achava impossível fazer reunião online, e a gente viu que é possível fazer reunião online, né? Nós tínhamos um colegiado de dirigentes que também entendia, não, tudo tem que ser presencial, não é possível fazer algumas coisas não presencial, e esse recurso das diárias a gente destinar para outras coisas, por exemplo, né? Enfim, então também isso se colocou como um desafio, e hoje, né, reunião de conselho, reunião dos colegiados, reunião de gestão, a própria aula, hoje de manhã, por exemplo, é o dia que eu tenho aula, né, com os meus alunos no mestrado, e à tarde eu reservo na segunda-feira para as orientações, e para essas conversas, assim, né, então, e aí a rotina mesmo, né, voltamos a ter uma rotina para poder organizar o trabalho, então voltamos às reuniões de terça de manhã de gestão, as reuniões de CODIR previstas em calendário, aí tem muita reunião extraordinária nesse contexto, muito mais do que eu tinha quando não estávamos nesta situação, então trouxe trabalhos extraordinários, né, e no âmbito de Brasília, com o CONIF do mesmo modo, como eu faço parte da diretoria executiva, eu preciso me reunir mais vezes para poder conduzir o conselho, e como nesses tempos nós também estamos tendo várias tentativas de mudança de legislação, e o CONIF tem um papel de atuar fortemente nisso, por exemplo, tentaram mudar, por uma medida provisória, a forma de escolha dos dirigentes, né, não, de ser indicado, por exemplo, os diretores pelo reitor, não mais pela comunidade, ou coisa parecida. Caduca a medida, mas vem outra que institui a escolha de uma outra forma, então, esse é um exemplo. Aí a gente tem que, enquanto CONIF, atuar, movimentar os políticos, os senadores, os deputados, para dizer, não, nós não queremos isso é prejudicial à democracia, isso é prejudicial à educação, é prejudicial aos institutos, então, essa mobilização que transcende o IFC também continuou presente e mais intenso agora, nesse momento. Todo esse processo, né, de portarias que saem do MEC, do Conselho Nacional de Educação, a gente é chamada a discutir, eles nos ouvem também, a gente também se posiciona dizendo, não, aqui a gente concorda, aqui a gente não concorda, né, quando quiserem instituir EAD para todo mundo, não tem como, nós temos estudantes que não têm acesso, ainda, enfim, então, tudo isso precisa também, na condição que eu estou, né, olhar, estar atenta, discutir, conversar e poder encaminhar junto ao CONIF essas dimensões também. Então, assim, esse período de quarentena, né, isolamento domiciliar, ele fez, além de mudanças na concepção de muitas coisas, eu acho que também vem me ajudando a me repensar como ser humano e tentar ser melhor como ser humano, de saber que não, na vida a gente não está sozinho, que tem outras coisas, às vezes, muito mais importantes e ricas de serem vividas do que outras formas, né? Enfim, é um desafio. Como você comentou, a quarentena, né, o isolamento, ele faz com que a gente reflita sobre várias situações ali, de refletir sobre a vida, sobre outras pessoas, sobre empatia, e com relação à educação, então, a gente também tira um tempo para pensar como ela era feita antes, como ela é feita agora, e tentar achar um meio termo para deixar com que todos tenham acesso da mesma forma. E para você, sendo uma profissional, então, da área da educação, o que a educação significa para você e qual é a tua opinião a respeito da educação brasileira na atualidade? Uhum. Então, né, a educação, eu gosto de tratá-la esse conceito de duas formas, né, uma forma mais ampla, que é essa ideia de que a educação é um processo constante de criação e recriação do mundo, do conhecimento, né, de transformação, porque aquilo que a gente aprende por meio da educação
via de regra, nos transforma, ou para seres humanos melhores ou não, né? Então, nessa dimensão mais ampla de que, como dizia o Brandão, de que nenhum de nós escapa da educação, né? Seja na família, na rua, na igreja, na escola, né? Então, essa educação de processo mais ampliado da realidade e da reflexão sobre a condição humana de a gente ser, né? E a educação escolarizada, que é uma visão mais restrita, é um recorte da educação mais ampla, né? Na minha vida, ela trouxe uma condição que demarcou, né? Não, entre os que eu vejo que não tiveram acesso à educação e os que tiveram acesso à educação escolarizada. Hoje eu sou o que sou e tenho o que tenho até do ponto de vista material, por meio da educação, né? De uma profissão que me ajudou né? Que eu pude fazer uma trajetória, uma formação acadêmica, e que o sustento dessa profissão, né, me ajudou a ter certas condições. Então, a educação, ela se constitui, especialmente no Brasil, com a desigualdade social que nós temos, uma ferramenta, um instrumento de emancipação, né? Então, quanto mais as pessoas têm acesso, especialmente à educação escolarizada, mais chance de terem acesso à cultura, ao conhecimento historicamente produzido, e se apropriar de ferramentas de leitura de mundo, para poder se emancipar, e também no mundo do trabalho, talvez poder escolher uma profissão que lhe dê um pouco mais de dignidade humana, né? Então, ela representa no Brasil, porque se nós tivéssemos um país com melhor distribuição de renda, não tivéssemos tanta desigualdade social, a exemplo de muitos países europeus, por exemplo, muitos não fazem ensino superior, não é porque eles não querem, a condição de vida que eles têm já os traz, né, como é que eu vou dizer, uma vida digna, né, por meio, fica no ensino médio, profissional, ou coisa parecida, né, o tecnólogo, né, eu não preciso ascender ao ensino superior para melhorar a minha qualidade de vida, ou coisa parecida. No Brasil, isso não é verdadeiro, né, é recente o direito de todos à educação, é com a Constituição de 1988 que todos nós passamos a ter direito à educação, né, especialmente à educação básica. A educação até os 17 anos foi no governo Dilma que passou a ser obrigatório, né? O currículo de 9 anos na educação nos primeiros anos e anos finais é recente também, fomos o último na América Latina a adotar essa perspectiva de maior tempo na escola por meio da educação básica. Então, num país como o nosso, um país que tem a sua origem de uma colonização portuguesa, na qual a educação não era algo também tão valoroso, né, porque Portugal, no seu tempo, estava aquém de outros países europeus no que diz respeito à educação, era o menos desenvolvido nesse sentido. De uma herança jesuítica, né, de uma herança de que a educação vinculada à perspectiva religiosa, né, enfim, de um método de transmissão e não de apropriação e reapropriação do conhecimento, não foi pela pesquisa que nós nos organizamos, a exemplo do modelo alemão de Humboldt, né, nós nos organizamos por meio da transmissão. Então, quando isso tudo vem como herança, ou seja, não ter como um direito, né, primeiro, nem todos podiam fazer, nós mulheres, no Brasil colonial, a mulher era para o lar, né? Depois, ali no meados do século XIX, tem a primeira escola particular de mulheres, de uma imigrante alemã, agora eu não tenho lembrança do nome. Então, nós mulheres tivemos direito à educação, ou a fazer educação, inicialmente em escolas privadas, e depois com a criação do ensino público por meio da escola normal, que também era a ideia de mulheres se formar para trabalhar com professores, com crianças pequenas, né, aquela coisa da ideia do cuidado, da mãe, dessa coisa toda. E nos dias atuais, né, a própria conquista ao voto, no período de 30, né, é tudo muito recente. Então, poder acessar a escola, a educação escolarizada, como vocês estão acessando, né, muda radicalmente a condição, não só das mulheres, mas também dos homens, mas especialmente das mulheres na sua relação com o mundo e com a vida, né? Então, para mim, a educação é um direito inquestionável, né? Ainda bem que a Constituição brasileira garante isso. Ela vem sofrendo ataques nessa direção, de tentativas de grupos, né, fazendo com que ela mude o seu foco, que esses direitos não sejam garantidos, né?
A gente lidando com toda uma influência mais conservadora e neoliberal, querendo, por exemplo, privatizar a educação, cobrar mensalidade das escolas públicas, dizer que a educação pública não faz bem o seu papel, olha bem, né, o que vocês estão fazendo enquanto atividade de extensão, processo formativo, mesmo não tendo agora, nesse momento, aulas presenciais, vocês buscaram uma outra forma, né? Então, olha como a educação transforma, né? Como ela possibilita mudança, né? Enfim, então, ela como um processo contínuo, né? E importante como uma ferramenta ainda, assim, não é a única, né? Não sou ingênua em achar que só a educação resolve, não. As condições de vida, saneamento, né? A cultura, enfim, dentre outras coisas, né? Os direitos fundamentais, eles são importantíssimos para que cada um de nós consiga ter o mínimo, né, de dignidade humana na sua existência, né. Então, a educação brasileira, ela se constituiu muito desigual para poucos, né, é recente a conquista dela de uma educação para todos, com a abertura política que se consegue isso por meio da Constituição. Mesmo assim, nós temos ainda muitos estudantes fora da escola, no âmbito do ensino médio, especialmente, né, na idade de vocês, que não precisam trabalhar para poder sobreviver, eles não têm a oportunidade de estudar, né, durante o dia, por exemplo, e voltar para casa, e não precisar trabalhar. Vocês estão numa condição bastante privilegiada em relação à maioria dos jovens na idade de vocês nesse país, e na educação superior do mesmo modo. Só que essa questão é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, as mulheres, esse direito foi negado, hoje os estudos mostram, né, a estatística mostra o quê? Que as mulheres terminam mais os seus cursos superiores do que os homens, né? Então, 60% das mulheres que entram nos cursos superiores terminam, e em torno de 40% os homens, né? Então, vem modificando esta relação. E é uma relação de luta, né? Não cai nada do céu, né? De empoderamento, de conhecimento, né? Quanto mais as pessoas conhecem, se apropriam da cultura, desse conhecimento universal, principalmente dos clássicos, né? Que acho que vai nos ajudando a buscar caminhos aí, né? Para pensarmos um mundo melhor. Eu sempre digo, né, se a educação que a gente tem no âmbito dos institutos federais, se o conhecimento, se a tecnologia, se a ciência que a gente discute com vocês não contribuir para a gente ser humano melhor, aí para que serve, né? Então, esse trabalho que vocês fazem aí, ele tem muito, assim, um valor social, pedagógico, educacional fantástico, né? Tem que dar visibilidade e tem que, né, dar continuidade aí nesse processo, né? E ainda puxando para esse lado da educação, a gente queria saber como você enxerga o papel da mulher dentro da educação ao longo da história. Uhum. Então, na educação mais restrita, que é essa educação escolarizada, as mulheres tiveram um papel fundamental, né? Porque hoje, eu vou recortar, não é só um problema no Brasil, não é só do Brasil, essa característica das mulheres serem as que trabalham na educação escolarizada nas mais recentes idades, né, das crianças pequenas até, geralmente, o ensino médio, tirando a área profissional, os cursos profissionais que têm homens, mas as mulheres têm um papel fundamental, né, porque, bom, como é que elas educam? Como é que elas tratam o papel da mulher, né, no âmbito da escola? Por exemplo, não sei se vocês já olharam livros escolares, os nossos atuais que são adotados, os anteriores, na década passada, na outra década, como é que o papel da mulher era previsto ali? Como é que ele era desenhado, representado, né? E, bom, eu, enquanto mulher e professora, o que eu faço? Eu questiono meus estudantes acerca disso, eu tento desnaturalizar, por exemplo, uma imagem na qual a mulher está lá com os filhos, o marido sentado, ou ela com um avental, né? E o marido vendo TV ou com uma pastinha saindo de casa, quer dizer, isso era muito comum nos livros didáticos, por exemplo, né? E as professoras mulheres fizeram o que com isso? Hoje, por exemplo, se vocês fossem olhar na nossa realidade, quantas professoras, né, quantas mulheres professoras questionam a condição natural do papel da mulher? Ou são só algumas?
Então, as mulheres têm um papel fundamental, né, seja na educação mais generalizada, aquilo que eu digo, aquilo que a gente, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, ou com quem está ao nosso redor, como é que a gente educa as crianças, né, porque quando eu olho cor de roupa para menina e cor de roupa para menino, quando eu dou carrinho para menino de presente, e dou panela para mulher e para menina de presente, eu estou demarcando um papel social. Então, a importância é fundamental. Agora, eu não posso garantir, né, em dizer que, pelo fato de ser mulher, que não vá produzir ou formar concepções machistas, né, estereotipadas, dentre outras coisas, né. E no campo da educação escolar, né, as mulheres, especialmente na educação básica, nós somos maioria. Na educação infantil é mais de 90%, menos de 10% são homens. Então, só por esses dados, vocês podem aprender o que significa a mulher na educação. A importância e o papel que nós temos na educação, tanto da geração, né, das gerações atuais, quanto das futuras, né. E aí nós temos nomes, né, se a gente for pensar, né, tem vários nomes aí que a gente pode associar, né, as mulheres que ajudaram a repensar os processos educacionais, né. Agora, como nossa última pergunta, a gente gostaria de saber se você tem algum conselho para dar para mulheres e meninas que querem atuar como profissionais da área da educação, e se você tem esses conselhos, quais seriam esses conselhos? Eu sempre digo, né, Amanda e Maria, que eu não sou, assim, uma boa pessoa para dar conselhos, né, eu já tive, desses 30 anos, muitas mulheres adultas, casadas, que em algum momento da sua vida, os maridos vinham dizer, ou eu ou a faculdade, né, eles diziam assim, tinha que escolher, né, porque achavam que elas não podiam estudar, e o meu conselho sempre foi a faculdade, né, então, acho que assim, a educação é dos espaços mais ricos que a gente tem de relação humana, né, poder trabalhar com criança pequena, ou com jovens como vocês, com essa vitalidade toda, né, ou com adulto, enfim, é um espaço de troca constante, é uma profissão que não nos deixa parar de pensar, né, e é uma profissão que faz a gente aprender na relação um com o outro, né, e então isso para mim, quando ainda brilha os olhos, né, eu ainda consigo me encantar nesse sentido, desses espaços do encontro, que é a escola, que é a sala de aula, que é esse momento aqui que nós estamos fazendo agora. Então, acho que é um caminho que eu escolhi, mesmo eu não tendo podido escolher, porque era o que tinha à época quando eu comecei, se fosse hoje eu escolheria esse também, né, e viveria tudo de novo, com as dificuldades e com os desafios que eu encontrei, né, então, assim, é um espaço de troca, é um espaço de pensamento, né, que talvez outras profissões não tenham de uma maneira tão intensa quanto a profissão professor tem, né, e o conselho, eu acho que é assim, nunca desistir, né, o conselho talvez seja esse, nunca desistir, porque a gente tem situações diferentes, né, vidas e realidades diferentes, né, e às vezes aquilo que parece fácil na vida do outro, para aquela pessoa não é, e vice-versa. Então, eu acho que o conselho que eu deixaria é não desistir, né, jamais abrir mão de poder estudar e fazer as coisas, não se anular, né, diante do outro, né, e acima de tudo, eu acho que hoje o maior desafio para todos nós, né, é esse papel da alteridade, de a gente fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro, aí não importa se é homem ou se é mulher, ou, né, qualquer outra questão de gênero e orientação sexual, e se fosse eu no lugar daquela pessoa? Acho que hoje nós não dá mais para viver no mundo sem fazer essa pergunta, né, e a resiliência, né, acho que a gente não pode desistir, então, acho que é isso, né, seguir em frente, e a máxima, né, do Humberto Eco, né, de para que serve o horizonte, né, que é para a gente continuar seguindo, por que a gente não encosta no horizonte, né, é a nossa utopia, então, para a gente continuar caminhando sempre. Então, acho que esse é o meu conselho. Então, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui,
que você teve essa disponibilidade para conversar com a gente e mostrar um pouco dessa sua realidade. E a gente pede também para quem assistiu esse vídeo, que ainda não segue a gente no Instagram, para seguir a gente, Círculos de Leitura e CRAS, para ficar por dentro das próximas entrevistas. Muito obrigada e até o próximo. Eu que agradeço imensamente, né, Maria Antônia e Amanda e as professoras, enfim, por essa oportunidade e dizer do orgulho, né, que a gente tem em saber que vocês têm essa possibilidade, né, no processo de formação de vocês, de viverem para além da sala de aula, de terem outros contextos de aprendizagem, né, e que vocês, na condição que vocês têm uma responsabilidade social também, e que eu acho que por meio desse projeto, é a própria devolutiva, né, o tempo em si, né, num país onde tão poucos têm acesso à educação de qualidade como vocês estão tendo, como é que vocês devolvem isso para a sociedade? E aí vocês têm as professoras que ajudam, né, e esse compromisso realmente na perspectiva do tema do projeto de vocês, né, a transformação e a literatura, né. Então, são ferramentas fundamentais para a vida digna, me parece. Então, parabéns, e eu que agradeço esse momento aqui com vocês, fiquei muito feliz por terem lembrado de mim. Estou sempre à disposição. Este vídeo é de autoria e produção das professoras orientadoras Ana Paula Pereira Vilela e Raquel Cardoso de Faria e Custódio, e das bolsistas Amanda Farias, aluna do curso técnico em automação industrial, e Maria Antônia Fagundes dos Santos, aluna do curso técnico em segurança no trabalho do Instituto Federal Catarinense, campus São Bento do Sul. Um agradecimento em especial a Letícia Pereira, aluna do curso técnico em automação industrial, que produziu a arte da divulgação do projeto Vanguarda Feminina.